Salve, salve galera que tá do outro lado. Hoje eu tô passando aqui para falar com vocês sobre algo super massa, algo que a gente tem construído ao longo do tempo e que tem feito uma grande diferença, não só pro Brasil, mas também para todo esse território chamado espaço humano. Exatamente, hoje vamos falar sobre comunicação comunitária. Quando você se pergunta, né, como que é eu falando ou um outro canal de TV falando, esse questionamento ele já gera um novo espaço, assim, eu preciso falar sobre isso. E é mais ou menos isso, a comunicação comunitária, ela tem um espaço abrangente que ela possibilita a gente reconhecer identidade, a gente manifestar desejos e a gente perceber realidades. São essas codificações que não são bilaterais, mas multilaterais, que fazem com que a gente reconheça não só o território que a gente está vivendo, mas toda uma dinâmica que está acontecendo ali. Então, a comunicação comunitária em si, ela não é tudo, mas ela pode estar em tudo e ser tudo. É diferente daquela comunicação que é mais engessada, que tem um texto pré-estabelecido, que tem uma condição de existência pré-estabelecida, que precisa de um determinado local. Pensar a comunicação comunitária nesse momento dentro da estrutura do Brasil é pensar na condição de existência dos brasileiros. Porque, por exemplo, se você der uma chacoalhada, você vai ver que mais ou menos 50% da mídia brasileira se faz com portais independentes e dentro de comunidades ou estados ou cidades bem pequenas. E essa condição que muitas das vezes não tem uma estrutura, né, que não tem uma inscrição, que não tem todo aquele bafafá todo, faz com que a gente faça isso, ó. A gente comunique comunitariamente. E esse comunicar comunitário não significa que você não precise cobrar nada da comunidade, que você não precisa exigir nada da comunidade, afinal você é um profissional. O que você pode condicionar dentro desse espaço é dizer para a sociedade o quanto é importante ter o meio de comunicação na comunidade para informar coisas que deveriam ser informadas não por você, de graça, mas por toda uma estrutura que já é paga por imposto dessas pessoas. Eu sei que é complicado a gente falar sobre isso assim, mas eu acredito muito de que esse espaço que a gente tem criado, que a gente tem repensado, que a gente tem idealizado, que a gente tem sonhado e que a gente tem feito, tem se tornado algo necessário para o Brasil. Porque o Brasil ele tem avançado. Se você, enquanto comunicador, estudou mass média, né, e mass média, né, a máxima e a média de comunicação desse espaço territorial, você vai entender o que eu estou falando. Hoje é mais fácil você encontrar no seu feed, na sua vida normal, um post sobre uma notícia, ou um meme, ou um anúncio do TikTok, ou o próprio vídeo do TikTok, ou você está mais no TikTok, ou você está usando mais o Reels do YouTube, ou você gosta do ao vivo da TV do Twitch. Então, são condicionamentos diferentes que faz com que a gente repense essa ideia de manifestação, de comunicar, através de um novo olhar. A gente encontrou, na verdade, diferente de quando entraram, né, aqui pela primeira vez no Brasil, quando não descobriram o Brasil, né, quando eles invadiram o Brasil a primeira vez. Eu nem curto tanto falar sobre isso, mas é necessário a gente falar para a gente entender como que esse processo acontece, né? Não adianta eu dizer aqui para você que a comunicação comunitária, enquanto condição de formalização, começou lá, mas ela já existia lá.
O ato de comunicar dentro de espaços de aldeia ou através de aldeia, através de manifestações diversas, funcionais, de som, de poder de som, né, de uma condição auditiva, de recriações de espaço de memória, de escuta, né, dos pajés, de escuta dos caciques, de escuta dessa instrumentalização cultural, ela já me diz claramente de que eu não sou, né, um invasor, claramente, porque essa condição de comunicação comunitária dentro do Brasil ela foi construída com o passar do tempo. Mas eu também não sou essa instrumentalização do vazio, né, de que, vocês estão começando agora, não. A comunicação comunitária, ela existe desde da formação de mundo, né, quando a gente gratuitamente, quando a gente multiculturalmente espalha uma determinada situação que tem como função comunicar e que traz esse território de comunidade uma necessidade de ouvir, isso é comunicação comunitária. Quando a gente começou a pensar essa formação de jornalismo no Brasil, quando a gente começou a pensar essa estrutura de como comunicar no Brasil, a gente automaticamente pensou, mas e aí, com o tempo, esse jornalismo, ele não vai se defasar, ele não vai deixar de existir, as pessoas não vão querer mais, as pessoas ainda vão querer assistir TV, ainda vão querer parar para ver novela, ainda vão querer ouvir o Jornal Nacional, o Jornal da Record, o Jornal da SBT, ainda assim. Mas as condições de relações visuais e que trazem, né, uma maior rapidez de acesso, não está mais nessa construção de audiência que a gente aprendeu nos livros, da teoria da comunicação, da teoria de diversas outras situações, como estrutura massificante, né? A gente começa a perceber que existe aí outras realidades. Então a comunicação comunitária, ela é muito mais do que a sua formação, ela é muito mais do que o seu currículo, ela é muito mais do que a estrutura que você pensa, com a ideia que você tem, com o que você é. A comunicação comunitária, ela não é sobre você, ela é sobre nós, né? Eu acho que para quem decide pensar a comunicação comunitária ou quem quer começar, eu acho que o primeiro passo é entender a minha rua, por que ela tem esse nome? Por que esse nome foi colocado? Em que época esse nome foi colocado? Aí você dali transforma isso no Reels, tipo, você sabe o nome dessa rua? Por que essa rua começa assim? E aí vai desenrolando, isso vai pro TikTok, isso vai pros WhatsApp dos moradores da sua comunidade, isso vai para uma síntese de uma universidade, isso vai sendo recriado, entendeu? Vai existindo assim essa interligaçãozinha que vai trazendo a gente para outros patamares de pensamento. E isso é comunicar comunitariamente. Léo, mas vamos cá para falar a história pós-moderna. Como que isso aconteceu? Eu vou trazer um exemplo. A gente sempre usa o René Silva como ponto principal dessa ação de manifestação sociocultural, né? O René Silva, ele é do Morro do Alemão, ele construiu Voz das Comunidades a partir de seus 10 anos de idade, e teve um fato lá que chamou bastante atenção, que foi a invasão do Morro do Alemão, né? Em anos atrás, do Jornal Nacional. E aí, durante uma reportagem, a mulher falou assim: aqui nesse muro houve o carro da polícia, bateu, não sei o quê. Ela construiu uma narrativa em cima de uma imagem que ela recebeu via dispositivo de celular, né? E aí o René, ele entrou no Twitter e começou a dizer o que estava de fato acontecendo lá dentro, né? E aquela imagem que ela disse que foi uma invasão da polícia, que foi tiroteio, na verdade eram obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que estava acontecendo dentro da comunidade, né? E foi então deixado daquele jeito. E aí o René foi lá e tal, e ele começou a publicar, e o Twitter dele começou a ser bem badalado, né? E começou essa comunicação. Aí chegou o momento, o ápice do momento, quando o Jornal Nacional entrou em contato com o René Silva para saber o que estava acontecendo, né? E a partir dali o René Silva começou a ser o interlocutor daquele território. Hoje, a Voz da Comunidade tem mais de 20 funcionários, né, colaboradores, eles fazem formação, ações sociais e assim diversos outros portais de comunicação comunitária pelo Brasil, como Fala Diadema em Diadema, como Fala de Seu na região sudeste de Teresina, no Piauí, que é no Nordeste, que estão com esses extremos e que também se tornam um espaço de interligação, que é outra discussão. É como os meios de comunicação se interligam pelo país através da formação de rede. É outra coisa. E eu trazendo esse exemplo do René, eu deixo mais claro de como funciona, né, essa relação
de comunicar comunitariamente e de como que essa comunicação ela pode ser feita por você que está do outro lado, como que ela pode ser formalizada por você, pode se tornar uma rádio comunitária, pode se tornar uma rádio mais aberta, um portal de web TV, pode se tornar diversas coisas. Por quê? Porque você está falando de você para você e com você e por nós. Então, sua identidade nesse momento é validada porque você é um de nós, não porque você é um comunicador. Todo mundo comunica alguma coisa, e quando se trata de comunidade e que mora no mesmo território, alguém da sua comunidade dança, o outro canta, o outro faz jornalismo, o outro é engenheiro, o outro é açougueiro, o outro faz culinária. Enfim, eles fazem milhares de coisas, né? E tudo isso fazem moda, design, teatro, dança, música. E tudo isso é uma efervescência, né? É uma condição de efervescência. Então, para você que tinha dúvida do que é comunicação comunitária, eu não vou deixar um conceito para você, mas eu vou deixar uma ideia de que comunicação comunitária é a única comunicação criada e recriada a partir do momento do agora, né? É a única comunicação que é fortalecida a partir da identidade sociocultural existente. Existe e pertence, ou seja, está integrada, está interligada, está se formalizando. É novidade? É novidade? Não é novidade. Comunicação comunitária é algo que já acontece há mil anos, né? Há mil anos. Então, ó, batam seus tambores, abram seus ouvidos e falem. Falem. Porque comunicação comunitária é muito mais do que integralizar um texto, é muito mais do que formalizar uma peça para uma rede social, é muito mais do que decidir o que fazer. É entender o seu espaço enquanto identidade para a recriação de uma comunicação acessível.